Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Não é justo que negligenciemos a palavra de Deus. A palavra precisa ocupar um lugar especial na nossa vida. Muitas vezes, infelizmente, não damos a devida atenção para escutar o que Deus tem a nos falar. A nossa tendência, geralmente, é dizer a Deus dos nossos anseios, das nossas necessidades. Mas também é muito importante que escutemos o que o Senhor tem a nos dizer. Por isso, meu irmão, minha irmã, temos esta oportunidade de todos os dias, com o coração aberto, acolher aquilo que o Senhor tem a nos dizer por meio deste programa. É o nosso momento de comunhão com a Palavra de Deus, onde nós repartimos este pão que alimenta o nosso espírito e a nossa alma. Vamos escutar com atenção a palavra que hoje o Senhor dirige a cada um de nós. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado para o casamento, e os seus discípulos também. Ora, não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Então a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse: Enchei as talhas de água. Eles as encheram até a borda. Então lhes disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles levaram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde vinha, mas o sabiam os serventes que haviam retirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: Todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão embriagados, serve o inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Esse princípio dos sinais, Jesus o fez em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, esse é um trecho evangélico muito conhecido por nós, casamento de Caná na Galileia, e ilumina essa celebração litúrgica deste domingo. Neste dia, a palavra de Deus dirigida ao nosso coração utiliza de uma metáfora muito importante na Bíblia, desde o Antigo Testamento, a metáfora matrimonial, a metáfora do casamento. E aqui a gente não deve entender simplesmente um casamento entre um homem e uma mulher, mas uma dimensão muito maior. Trata-se da própria relação de Deus com o seu povo. Ao longo do Antigo Testamento, por várias vezes nós encontramos esta imagem para falar da fidelidade de Deus para com o seu povo, da relação entre Deus e Israel. Deus, Yahvé, é o esposo, e Israel, o povo, é a esposa. Portanto, o Evangelho, quando utiliza esta imagem deste casamento em Caná da Galileia, está nos apontando justamente para essa dimensão que nos apresenta a relação de Deus com o seu povo, ou melhor, em Jesus Cristo, uma nova relação de Deus com o seu povo. Então vamos com atenção olhar alguns detalhes deste Evangelho que tem muito a nos ensinar. O Evangelho começa dizendo: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Portanto, significa que neste casamento a mãe está presente.
E aqui a gente já pode compreender que Maria, a mãe de Jesus, ela tem um papel importante dentro do projeto salvífico do Pai Eterno. Ela está presente nesta festa de casamento. E diz o Evangelho, Jesus foi convidado para o casamento e os seus discípulos também. E aí vem a novidade que o Evangelho nos apresenta. Não havia mais vinho, pois o vinho do casamento havia acabado. Nós sabemos que antigamente o elemento mais importante numa festa de casamento era o vinho, e o vinho era símbolo da alegria. E naquele casamento, por acaso, já não tinham mais o vinho, isto é, não tinha a verdadeira alegria, portanto, a razão da festa de casamento não existia mais. E aí, o Evangelho nos apresenta a sensibilidade de Maria. Então a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. É por isso que nós olhamos com muito carinho para a mãe de Jesus, Maria, e a temos perto de nós, porque ela é esta que tem a sensibilidade para perceber aquilo que necessitamos, a sensibilidade maternal de Maria. E Jesus, diante desta intervenção de Maria, responde, que queres de mim, mulher? Minha hora ainda não chegou. A gente pode interpretar e pensar que Jesus estivesse, de certa forma, menosprezando esta intervenção de sua mãe. Mas não é isso. Tanto que o termo mulher, aqui apresentado, significa justamente esta coletividade. Sempre que Jesus utiliza este termo mulher, está apontando para algo além da singularidade de Maria. Portanto, apresenta a coletividade, a dimensão da comunidade, da nova igreja, que se tornará a nova esposa e Cristo se tornará o novo esposo. A minha hora ainda não chegou. De fato, a hora de Jesus no Evangelho de João é a hora da cruz, é a hora da sua prova final. É quando ele se entrega na cruz, é o momento da sua morte e ressurreição. Esta é a hora de Jesus. Mas Maria continua confiante de que Jesus pode transformar aquela realidade. Por isso, ela simplesmente diz aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. E aí o Evangelho nos dá uma série de elementos, e nenhum deles é por acaso. Diz o Evangelho, havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, cada uma contendo de 2 a 3 medidas. Jesus lhes disse, enchei-as até a boca, e encheram até a borda. Portanto, estes elementos são muito importantes. Primeiro, eram 6 as talhas. Isso significa que ainda não era o tempo da plenitude. Na Bíblia, o número 7 representa a plenitude. Portanto, 6 indica que ainda Israel não havia reconhecido que em Jesus estava a plenitude dos tempos. Depois, essas talhas estavam vazias. Essas talhas representam a lei de Israel, a lei dada por Deus a Moisés para orientar Israel. No entanto, essas leis foram esvaziadas ao longo do tempo. Vivia uma experiência religiosa somente baseada no externo, porque dentro já estava vazio. Por isso que as talhas estavam vazias. E por que Jesus vem? Numa outra passagem, Jesus diz assim, eu não vim para abolir a lei, mas vim para dar-lhe pleno cumprimento, isto é, para preencher de sentido aquilo que os fariseus haviam esvaziado. E é justamente o que acontece. Jesus manda que se encha as talhas. Elas são enchidas até a borda. E mais do que isso, aquela água se transforma em vinho. E não qualquer vinho, o vinho melhor, isto é, a intervenção de Jesus modifica a realidade religiosa de Israel. Aquilo que era vazio de sentido, agora se torna preenchido de sentido. E um sentido que traz verdadeira alegria, que é o vinho novo, transformado por Jesus, o vinho melhor. Hoje, pode ser que sejamos nós essas talhas, com grandes potenciais, mas muitas vezes esvaziados de sentido. É o dia de permitirmos que também nós sejamos preenchidos até a borda e que Jesus transforme a água no vinho melhor. Deixemos que Jesus
transforme a nossa vida de modo que vivamos a verdadeira alegria. É hoje o casamento, não mais em Caná, mas na realidade de cada um de nós, pela intercessão de Maria. Cristo é o esposo e nós, a Igreja, somos a nova esposa do Cordeiro. Façamos a festa e celebremos com alegria. No finalzinho do Evangelho de hoje, diz que os discípulos de Jesus, diante deste primeiro sinal que ele realizou, creram nele. Nós também queremos acolher este sinal de Jesus e revigorar a nossa fé. Por isso nos dirijamos com confiança ao Pai Eterno. Façamos a Ele a nossa oração, cheios de confiança. Divino Pai Eterno, no dia de hoje em que ouvimos este bonito texto do Evangelho que nos narra o casamento em Caná da Galileia, te pedimos a graça de renovar o nosso espírito para que experimentemos a verdadeira alegria. Que renovemos também a nossa aliança contigo, por meio de Jesus, teu Filho amado. Que sejamos realmente uma igreja renovada, transfigurada, que a água seja transformada no vinho melhor, pela graça de teu Filho Jesus. E que assim como os discípulos de Jesus, possamos renovar a nossa adesão de fé, assumindo até as últimas consequências o teu projeto de amor. Te pedimos, Pai Eterno, faça de nós vinho novo transformado por Jesus Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.